Olá, tudo bem? Como está você? Como está sua família? Que a graça e a misericórdia de Deus, nosso Pai, o amor misericordioso desse Pai bondoso por meio do seu Filho Jesus, na unção do Espírito Santo, esteja sempre contigo. Você tem sido capaz de abrir as portas do seu coração nesse mês da Bíblia, favorável à palavra que é fecunda para nós. A palavra que é uma bênção, que brota do seio do coração do Pai para os seus filhos, que corrige, a palavra que acalenta, a palavra que orienta, a palavra que corrige, a palavra que nos traz todo o alento necessário nesse tempo, né? Vamos ouvir a palavra desse próximo domingo, que tem a sequência da semana anterior. Porque o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso, e nos convida a ser também como Ele. Ouçamos a palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, voltamos ao tema do perdão, tão caro, tão precioso, tão importante para todos nós, dentro e fora da igreja, né? Porque somos sujeitos às falhas, às fraquezas, ao erro, ao pecado, o tempo inteiro. Quem não tem telhado de vidro, que atire a primeira pedra. Todos nós temos um telhado de vidro, amados. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Todos nós temos um ponto fraco. Desde o Papa Francisco até qualquer um dos membros, ou todos os membros da igreja e fora da igreja, somos todos falhos. E nesse tempo de pandemia, nós sabemos que a tentação é maior. Tentação de ficar em casa, tentação de ludibriar, de enganar o outro, de levar vantagem, tentações em todas as ordens. Há aqueles que digam que o diabo está solto, e eu creio que sim, porque a todo momento, nem precisa chamar, você tem aí na sua casa a experiência, dentro de casa principalmente, porque nos relacionamentos nós sempre vamos enfrentar essa dificuldade do perdão. Você sabe muito bem, pais e mães, filhos, né, amigos, parentes, familiares, quem ainda não teve uma contenda, né, familiar, sabe muito bem disso. Então,
Perdoar é algo, como eu disse no outro programa, é algo divino, é sobre-humano, né? E que nós precisamos ser muito mais humanos para poder chegar à condição de reconhecer as fraquezas do outro e chegar também a compreender as nossas fraquezas. Porque eu conheço gente que não se perdoa a si mesmo, como tem gente que não se ama a si mesmo. E Jesus disse que quem não ama a si mesmo, certamente não conseguirá amar. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Lembra do Evangelho? É assim. Nós somos chamados a refletir sobre o perdão o tempo inteiro, não só agora, né? A fazer que nós possamos dia e noite meditar sobre a experiência da nossa natureza humana, de todo homem, de todo ser humano que é fraco e cheio de grandeza e nobreza, mas ao mesmo tempo digno de compaixão, como Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós. Ele é bondoso, compassivo e carinhoso. Quem é que não experimentou o amor e o perdão de Deus? Então, o perdão é um assunto que pode se tornar ambíguo. Eu conheço gente que diz que perdoa, mas é só da boca para fora. E acaba, na verdade, não perdoando de verdade, porque perdoar não quer dizer esquecer. Perdoar é uma experiência de cura para nós e para o outro. Olha, é muito importante a gente aprofundar esse tema, porque tem gente que diz que perdoa o outro, mas não fala mais nunca com ele. Isso não é perdão. Me desculpa, mas no domingo, na semana anterior, nós refletimos sobre a correção fraterna. E muitas vezes nós preferimos deixar de conversar com aquele que nos magoou, que nos ofendeu, do que buscar a reconciliação, buscar a correção fraterna. É mais fácil desistir do outro. É mais fácil a gente dizer, olha, tudo bem, você falhou, fica com a sua coisa para lá que eu vou continuar a minha vida. Isso não é bíblico, isso não é evangélico, certo? A falha do outro. Por que Pedro foi perguntar para o Senhor quantas vezes ele devia perdoar? Você imagina que ele estava vivendo essa situação. Entre os apóstolos, certamente, se pensa que não teve também dificuldade entre eles? Claro que teve. Ei, presta atenção. Nós somos humanos, estamos sujeitos às falhas a todo momento. Por isso que numa convivência, num relacionamento, se não há perdão, não há condições da gente continuar e passar e ir adiante. Perdoar não significa ter o sentimento, porque perdoar não é sentimento, perdoar é decisão. Quantos livros já foram escritos, quantas pessoas já refletiram conosco sobre o perdão? E Jesus então fala para o Pedro, eu não te digo 7 vezes, porque o Pedro achava que 7 já era muito. E eu e você também achamos que muitas vezes 1, 2, 3, na terceira a gente já elimina. Já exclui, já vira um paredão, já é um Big Brother. Jesus diz, não só 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7, dá 499. Que era uma das prerrogativas do judaísmo, porque 500 ou 50 era o ano jubilar, né? Tanto é que nós comemoramos 100 anos, 50 anos, são anos jubilares, e os anos jubilares eram o ano do perdão total. Era essa a tradição bíblica. Portanto, 499, que é 70 vezes 7, significa sempre. Porque você é capaz de perdoar 499 uma única pessoa, uma mesma pessoa? Pensa bem, não é fácil não. E perdoar sempre precisa cultivar em nós o coração e a cabeça de Deus, né? Assim como o Evangelho termina dizendo. Porque conta essa parábola belíssima também do acerto de contas, né? Um dia também nós vamos passar por esse acerto de contas. O Pai nos convidará a fazer aquilo que nós já aprendemos de tantos santos da igreja. Santo Agostinho diz que ame e faça o que quiseres. Porque o amor é a raiz de todo bem, como dissemos na semana passada. E todo aquele que ama é capaz de ter compaixão. Não é ter dó. Eu já disse uma vez aqui. Ter dó não mobiliza a gente. É preciso ter compaixão. Compadecer-se mobiliza a gente.
é um combate, é uma busca de superação. E é isso que o Senhor é conosco. Ele é compassivo. A compaixão é ter a misericórdia para com o outro, assim como Ele tem misericórdia para conosco. Não é assim? O Pai vos tratará da mesma forma se vocês não perdoarem de coração ao irmão. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares será desligado. Eu só queria terminar mencionando a questão dos equívocos do perdoar. Porque tem gente que acha que perdoar de verdade é um gesto cheio de nobreza, que a gente se arroga no direito de ser maior e melhor do que o outro, por isso eu te perdoo. A beleza do perdão é quando eu reconheço que o outro falhou comigo e quem toma a iniciativa sou eu, de ir atrás dele. Lembra a frase do Evangelho? Se estiveres fazendo a oferta diante do altar e lembrares que algum irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali e primeiro vai reconciliar-te com ele. É caro para nós, irmãos, a questão do perdão. Por isso, perdoar não significa necessariamente renunciar à luta. Quando se trata de injustiças, quando se trata de incoerências, nós precisamos cuidar para que ninguém seja lesado diante das dificuldades. Por isso, a atitude do perdão vai além do sentimento e não exclui a nossa luta para salvar e resguardar o outro. A segunda ambiguidade, perdoar, às vezes não basta. É preciso reconciliar o irmão com a comunidade, reinseri-lo, retomar a sua acolhida junto com os outros. Porque a gente diz, eu te perdoo, mas fica longe de mim. Não quero nem passar perto de você. Eu não quero nem que você passe na minha porta. Isso não é perdão. E a terceira coisa, para terminar, o perdão não é um intimismo. Eu vou te chamar aqui no particular, a gente faz um acordo aqui e pronto. Não. O irmão que falhou precisa ser colocado em fraternidade novamente. Assim, eu deixo essa palavra poderosa conosco para que nós não excluamos os irmãos, para que nós não assassinemos os irmãos, para que nós não caminhemos no meio de mortos-vivos. E eu e você sabemos que tem tanta gente por aí que já não fala mais um com o outro. São mortos-vivos que caminham nas ruas da nossa cidade e até às vezes dentro de casa. Tem gente que não fala um com o outro. Deixemos o amor de Deus tomar conta do nosso coração. Tá bom? Que a bênção do Senhor te acompanhe, te guarde, te ilumine e que a graça misericordiosa e bondosa, como Ele tem para conosco, coloque no seu coração para que você tenha com seus irmãos. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vivamos o amor e o perdão. Até a próxima semana. Fique com Deus. Muito obrigado. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim,